A paz do Senhor para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando continuidade à série de mensagens expositivas do livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a exposição do Salmo 23, que diz assim o texto bíblico: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Bom, o título original do Salmo 23 é Salmo de Davi. O Salmo 23 é, sem dúvida, o mais conhecido, o mais querido de todos os salmos. Nenhuma parte das Escrituras, com a possível exceção da oração do Pai Nosso, é mais conhecida do que o Salmo do Pastor. A sua beleza literária e percepção espiritual são insuperáveis. Nesse salmo de confiança, Davi não apresenta nenhuma queixa sobre as enfermidades ou inimigos, mas inicia e termina com palavras de gratidão pela bondade eterna do Senhor. Davi se alegra em Deus e no seu cuidado gracioso. Davi não teme nada, nem se preocupa, pois o Senhor é o pastor. As metáforas que Davi usa para falar de Deus provêm de sua própria vida e vivência, pois ele foi pastor na sua juventude. O Salmo 23 é um testemunho pessoal de Davi sobre a fidelidade do Senhor ao longo de toda a sua vida. Esse é um salmo de confiança, onde o sentimento predominante é o de total confiança no amor e na fidelidade do Senhor. Ele toca tão profundamente em nossas emoções que não é de se admirar que seja citado para tranquilizar as almas tanto dos vivos como daqueles que estão morrendo. Ele fala de paz e serenidade tão profundas que nem sequer a ameaça da sombra da morte pode perturbá-las. O Salmo não deixa lugar para dúvidas, preocupações, medo e ansiedade. Davi, usando algumas imagens comuns do Oriente Próximo, revela de modo progressivo o seu relacionamento pessoal com o Senhor, ilustrado pelo relacionamento entre o pastor e as ovelhas. É possível interpretar todo o salmo em termos de relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. Mas além dessa ilustração principal, Davi utiliza outras duas metáforas ou figuras que enriquecem ainda mais o salmo, e que também descreve o Senhor como guia fiel do seu povo e como anfitrião dos seus fiéis. Trata-se de uma unidade literária que demonstra a providência de Deus na direção, no cuidado e na proteção do seu povo. O salmo inteiro é sobremodo íntimo. 17 vezes Davi refere-se a si mesmo e 13 vezes refere-se a Deus, indicando sua comunhão com o Senhor. Esse salmo também é messiânico, pois acima de tudo fala profeticamente de Jesus. No Novo Testamento, Jesus se revela como o pastor do seu povo, como diz João, capítulo 10, e cumprindo a profecia de Ezequiel 34, de que Deus viria para pastorear o seu povo. O Novo Testamento também chama Jesus de o bom pastor em João 10, 11, o grande pastor em Hebreus 13, 20, e o sumo pastor em 1 Pedro 5 e 4. Além disso, as palavras iniciais de Davi nesse salmo, o Senhor é meu pastor, apontam profeticamente para as palavras de Jesus em João 10, versículos 11 e 15, onde ele diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O Salmo 23 pode ser dividido em 3 partes. Nos versículos 1 e 2, Deus é apresentado como o bom pastor de suas ovelhas. Nos versículos 3 e 4, ele é o guia fiel do seu povo. E nos versículos 4 e 5, ele é o amável anfitrião dos seus fiéis. Então, nos versículos 1 e 2, o Senhor se apresenta como o bom pastor de suas ovelhas. O texto bíblico diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Davi começa o salmo com a famosa afirmação: O Senhor é meu pastor. No original, o verbo se encontra no gerúndio, isto é, o Senhor está me pastoreando, enfatizando o seu cuidado constante. O termo pastor transmite a ideia de autoridade e cuidado. Ao descrever o Senhor como um pastor, Davi emprega a metáfora mais compreensiva e íntima para Deus nos Salmos, pois usualmente se utilizava a palavra mais distante, rei ou libertador,
ou mais impessoal, rocha, escudo, etc. O pastor, ao contrário, permanece com o seu rebanho, e as suas ovelhas dependem totalmente dele para terem alimento, água, direção e proteção contra os animais ferozes. Davi desejava expressar vividamente o cuidado de Deus para com ele, e faz isso a partir de sua rica experiência pessoal como pastor de ovelhas nos seus anos de juventude. Os pastores do Oriente guardavam suas ovelhas, conduziam, proviam alimento e água para elas, cuidavam delas quando estavam cansadas, feridas ou doentes, e salvavam-nas quando elas se perdiam, conheciam o nome delas e de todas as maneiras simplesmente as amavam. E Davi sabia que Deus não teria menos cuidado para com ele do que um pastor teria para com as ovelhas que eram postas sob a sua responsabilidade. Apesar de sua popularidade, as promessas desse salmo limitam-se àqueles que fazem parte do rebanho do Senhor. Deus só é pastor em relação àqueles que são tocados com o senso de sua própria fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes de sua proteção e que espontaneamente habitam seu aprisco e se deixam governar por ele. Charles Spurgeon diz que nenhum homem tem o direito de considerar-se ovelha do Senhor, a menos que a sua natureza seja regenerada, pois a descrição que a Bíblia faz dos homens inconversos não é de ovelhas, mas de lobos ou bodes. A figura do pastor está estreitamente relacionada às suas ovelhas. O pastor governa, guia, alimenta e protege as ovelhas. As ovelhas seguem, obedecem, amam e confiam no pastor. A ovelha é propriedade do pastor, portanto, tudo gira em torno do pronome possessivo meu. A menos que Deus seja o meu pastor, o restante do salmo não se aplica a mim. Em contrapartida, se ele é de fato meu e eu sou dele, tenho nele tudo o que eu preciso. Como nosso pastor, Deus fará todas as provisões necessárias e demonstrará todo o seu cuidado para conosco. O salmo apresenta várias promessas para aqueles que são ovelhas do Senhor. A primeira é provisão, como nos mostra a parte final do versículo 1 que diz: nada me faltará. O verbo hebraico traduzido como faltará tem o sentido de faltar, estar sem, decrescer, estar faltando, ter uma necessidade. E é precedido por um advérbio de negação, que no original tem o sentido de negar objetivamente. Assim sendo, a expressão nada faltará traz um conceito de não sofrer falta de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados, deixando claro que todas as nossas necessidades essenciais, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, serão supridas pelo Senhor, tanto no presente como no futuro. O sentido não é que Deus vai nos dar tudo o que quisermos, mas sim que Ele vai nos dar tudo o que precisamos. A prosperidade bíblica não significa que sempre teremos abundância, mas sim que sempre teremos o necessário, mesmo em tempos difíceis. O Salmo 34 declara, 34, versículo 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, como diz Filipenses 4,19, não os nossos caprichos. Max Lucado diz que Deus nos ama demais para saciar todos os nossos caprichos. No versículo 2, Davi continua falando sobre a provisão de Deus, mas agora utiliza exemplos práticos. Ele diz: me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O termo traduzido por levar significa conduzir gentilmente. As ovelhas não podem ser empurradas, elas ouvem a voz do pastor e o seguem, assim como ouvimos Cristo em sua palavra e lhe obedecemos. As ovelhas precisam de comida e bebida, mas diferentemente de outros animais que possuem um aguçado sentido de olfato e direção, as ovelhas dependem completamente do seu pastor. Porém, as ovelhas não se deitam quando estão famintas e não bebem água de riachos com correntezas fortes. Elas precisam ser conduzidas pelo pastor aos pastos verdejantes e para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas, como diz outra versão. Os dois elementos essenciais para ovelhas são água e comida, o pasto. Pelo que essas coisas representam nesse salmo a completa provisão que recebemos da parte do Senhor, seja física, emocional e espiritual, demonstrando que o Senhor cuida amorosamente do seu povo.
Da mesma forma que precisamos do alimento físico para o nosso corpo, a nossa alma também precisa ser alimentada na palavra de Deus e na comunhão com o Senhor através da oração. Além de falar de provisão, o texto trata principalmente de um lugar de tranquilidade e descanso, onde as ovelhas, depois de terem sido saciadas, podem descansar debaixo do cuidado vigilante do grande pastor. Não devemos entender como um local físico ou uma circunstância, mas sim como uma atitude de mente e espírito, de contentamento, de satisfação em Deus, visto que o nosso descanso não será nesse mundo, pois aqui somos peregrinos e forasteiros. Refere-se ao descansar confiante e tranquilamente no Senhor e nas suas promessas, porque o bom pastor está conosco. Podemos descansar em paz, livre de todo medo e ansiedade, pois os seus pastos são verdejantes e as suas águas são águas de descanso. Nos versículos 3 e 4, nós vemos o Senhor como o guia fiel do seu povo. O texto bíblico diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Embora o Salmo prossiga com a metáfora do bom pastor, nesses 2 versículos, Davi destaca a sua orientação sábia e a sua proteção, como um guia fiel que conduz as suas ovelhas em segurança, mesmo diante dos maiores perigos. A ideia desses versículos nos mostram que, depois de sermos conduzidos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas ou de descanso, para sermos revigorados em nossa alma, devemos continuar na nossa jornada pela vida, sendo guiados pelo bom pastor. A expressão refrigera-me no versículo 3 significa literalmente retornar ou voltar, como quando uma ovelha começa a se afastar, mas é comumente interpretada com o sentido de restaurar ou renovar as forças através da provisão de água e alimento, como no versículo 2. E nós precisamos do refrigério do Senhor, representado pela sua abundante graça que sustenta a nossa alma e da sua direção para andarmos pelas veredas da justiça. O verbo guia-me tem o sentido de guiar, liderar, conduzir. E o termo veredas quer dizer caminhos percorridos com frequência ou trilhas. Assim, veredas da justiça é uma metáfora para indicar a vida de obediência à palavra de Deus. Deus é o nosso guia fiel, que nos conduz através da sua palavra nos caminhos justos, retos e agradáveis a Ele. Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, isto é, em virtude do que Ele é e para a glória do seu nome. Na verdade, esse deve ser o alvo da nossa vida. Viver para a glória de Deus, como deixa claro o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ao longo da vida, enquanto seguimos o pastor, teremos muitas experiências diferentes, sendo que algumas serão provações, mas nenhuma delas pega o Senhor de surpresa. Ser conduzido pelo Senhor não significa uma jornada isenta de problemas ou dificuldades, mas sim que em toda e qualquer situação, o nosso guia fiel estará conosco. Martinho Lutero disse: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Davi demonstra grande confiança no Senhor quando no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O termo vale da sombra da morte significa um local de escuridão densa, profunda e mortal, e transmite a ideia de um ambiente perigosamente ameaçador. Pode representar qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. Mas, mesmo diante de tal situação, Davi afirma com grande confiança: não temerei mal nenhum. Ou seja, não terei medo de nenhum dano. As palavras de Davi não querem dizer que ele menosprezava o perigo, mas sim que sabia quem estava com ele. Ele estava certo de que o seu guia fiel não o abandonaria, como indicam as suas palavras, porque tu estás comigo. Aqui está a certeza da ajuda, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Em tempos de perigo, dificuldade, o crente não teme mal nenhum, pois na presença do bom pastor há força, conforto, descanso e esperança.
A fé em Deus dissipa todos os temores de perigos potenciais nos lugares incertos da vida. Deus promete estar conosco, nos guiando e protegendo em toda e qualquer situação, principalmente quando temos que passar pelos vales escuros da vida. O vale da sombra da morte pode indicar a aflição mais severa e terrível, mas mesmo diante da morte não precisamos temer, pois como disse Charles Spurgeon, quando chegar a hora de você morrer, não precisa ter medo, porque a morte não pode separar você de Deus. E nesses momentos, o bordão e o cajado do Senhor nos consolam. O bordão e o cajado eram usados pelos pastores como instrumentos de proteção e direção, respectivamente. O bordão era um bastão curto e pesado que servia para combater animais ferozes. O cajado, uma vara longa e afilada que servia para o pastor se apoiar e para conduzir o rebanho. Para isso, tinha uma das extremidades curvadas, para que o pastor amorosamente puxasse uma ovelha de volta do perigo e a mantivesse por perto. A vara e o cajado de Deus nos dão a certeza do seu amor e orientação em nossa vida. O bom pastor assim guia suas ovelhas e as afasta do temor e do perigo. No versículos 5 e 6, nós vemos aqui o Senhor sendo apresentado como amável anfitrião dos seus fiéis. O texto bíblico diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesses versículos, Davi introduz uma nova metáfora, uma figura de linguagem para dar a continuidade à ideia de provisão e de proteção. A ideia do completo suprimento de cada necessidade com o qual o Salmo inicia continua controlando o seu desenvolvimento, mas a comparação muda do pastor para o anfitrião, do campo para a casa. A cena mostra agora Davi como hóspede de honra na casa de Deus, desfrutando calorosamente a hospitalidade característica no Oriente. Ele declara jubilosamente: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, indicando que ele era um convidado sob a proteção divina do anfitrião. A expressão preparar uma mesa significa providenciar uma refeição, mas o contexto transmite a ideia de uma grande abundância, ou seja, de um banquete em uma celebração de vitória na presença dos adversários, que ficam olhando com ódio disfarçado, mas sem poderem causar nenhum dano. Isso nos mostra que Deus nos oferece a proteção de um anfitrião, mesmo quando os inimigos nos cercam. Deus sabe quanto dói o desprezo dos inimigos, mas aqui ele honra os seus servos fiéis com um banquete sob a sua proteção e à vista dos inimigos. Davi prossegue retratando o cuidado amoroso de Deus, dizendo: unges-me a cabeça com óleo. Essa era uma honra concedida aos hóspedes num banquete oriental, onde o anfitrião colocava óleo perfumado na cabeça dos hóspedes, como uma marca de hospitalidade e favor. Além de dar-lhes uma aparência brilhante, acrescentava ao ambiente e à pessoa um cheiro agradável. A cabeça ungida com óleo é uma figura bíblica comum para a abundância de alegria e está frequentemente associada ao favor e às bênçãos especiais de Deus. A expressão "o meu cálice transborda", literalmente, meu cálice tem bebida abundante, simboliza a provisão fácil oferecida pelo generoso anfitrião, indicando que cada uma das necessidades do hóspede é completamente satisfeita. O tratamento favorável dado aos convidados é uma amostra do zelo que Deus tem pelo seu povo. Com base nessa verdade, podemos entender que em cada momento de nossa vida será preenchido com as mais ricas bênçãos de Deus. A maior das bênçãos será uma comunhão íntima com Deus, como destaca o versículo 12, onde Davi diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O termo misericórdia no original hebraico refere-se ao fiel amor de Deus, com que ele pactualmente está ligado ao seu povo. O verbo seguir no original transmite a ideia de perseguir ou correr atrás de, como um animal caçando. Aqui Davi demonstra estar confiante de que a bondade e o amor imutável de Deus farão parte da sua vida.
Da mesma maneira, em qualquer situação, o crente pode confiar que o bom pastor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem, como diz Romanos 8:28. Porém, o alvo final daquele que segue o bom pastor e desfruta de sua bondade e misericórdia é um dia poder estar com ele eternamente. Como diz 1 Tessalonicenses 4:17, contemplar a sua face, como diz Apocalipse 22:4, e servi-lo para sempre nos céus, como diz Apocalipse 22:3. A comunhão com Deus na terra é seguida pela esperança de um lar eterno na presença de Deus nos céus, que é o destino dos que pertencem à família de Deus, como diz Efésios 2:19. Como disse Billy Graham, minha casa está no céu, eu estou apenas viajando por esse mundo. Deus é o perfeito pastor, guia fiel e amável anfitrião, que promete suprir todas as nossas necessidades, nos guiar e nos proteger ao longo de nossa vida, e por fim nos conduzir à sua morada eterna. E concluindo, todos nós experimentamos a opressão diária da incerteza, quando as provações da vida nos empurram para o nosso limite. Porém, quando os nossos corações estão muito pesados, encontramos nesse magnífico salmo conforto e tranquilidade para prosseguir em nossa caminhada. A certeza das promessas e da presença do bom pastor transmitem calma, paz e contentamento, pois sabemos que a provisão e a alegria do passado predizem a mesma situação, sob a forma ainda mais gloriosa quanto ao futuro. Se o Senhor era o pastor de Davi, é também o pastor de todos aqueles que creem no Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é um pastor verdadeiro, que ama como ninguém as suas ovelhas. Foi esse pastor que nos redimiu e nos libertou do pecado por sua morte. A partir de então, ele nos proporciona todo o bem, proteção e direção que precisamos na nossa vida. Ele não se esquece de nada, nem fica ocupado demais para cuidar de nós. John Piper diz, Deus te dá exatamente o que você precisa, no momento exato de sua necessidade. Busque e veja, o Senhor é bom. Assim podemos repetir com toda certeza a famosa frase que todos os crentes sabem de cor e que dá início a esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Deus continue abençoando os queridos irmãos em nome de Jesus. Amém.